Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com você? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual o horário que você está assistindo esse vídeo, mas é sempre um prazer estar aqui falando com você. Eu sou o professor Kleber Amorim, sou professor de teologia, sou pastor também de igreja há algum tempo, e é sempre bom nós falarmos das nossas experiências. Como é nossa primeira aula, minha primeira aula com você aqui, eu gostaria de me apresentar melhor para você. Eu sou professor de teologia, também sou professor de física, sou professor universitário e trabalho com teologia há algum tempo. E eu amo a palavra de Deus. Assim como você, que se matriculou nesse curso, quer dizer que você fez uma excelente escolha ao estar conosco estudando a palavra de Deus. E eu creio que nós teremos aí muitos encontros, muitas experiências juntos, para nós podermos compartilharmos e aprendermos mais e mais daquilo que Deus tem para nós. Nessa primeira aula, eu vou estar falando sobre o Novo Testamento. E é claro, nós começaremos com o primeiro livro da Bíblia, embora esse livro que nós começaremos, ele não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. As cartas paulinas, elas vão anteceder, por exemplo, os evangelhos. Nós sabemos que Paulo, ele começa a escrever as suas cartas às igrejas, assim quando ele tem um encontro real com Jesus. Passando-se um tempo, ele se converte de fato e ele começa a escrever as suas cartas, o que nós chamamos de cartas paulinas. Então, as cartas paulinas, elas vieram primeiro do que os evangelhos. Mas por uma questão de organização bíblica, quando você estiver estudando aí a matéria de bibliologia, ou talvez você já tenha estudado essa matéria aí, você vai perceber que nem sempre a Bíblia segue uma ordem cronológica das coisas. Mas Mateus é o primeiro livro a ser escrito aí dos evangelhos, tá bom? Então nós compartilharemos dessa palavra com vocês aqui. E se você tiver alguma dúvida, eu quero que você envie a sua dúvida na nossa plataforma. Será um prazer muito grande estar te atendendo, ok? Então vem comigo. Como diz, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui desse tema, que é um tema muito abrangente, ok? Então vamos. Eu vou estar mostrando para vocês, nessa primeira introdução aqui, aquelas ideias principais, falar um pouquinho sobre o autor, falar um pouco sobre a data do livro, falar um pouco sobre o versículo-chave, sobre o tema do livro, e nós iremos aprofundando a partir das próximas aulas, tá bom? Então, pega papel, caneta, anote tudo, e qualquer dúvida que você tiver, você pode estar nos enviando. É interessante que você faça a leitura de todo o livro de Mateus, para que você compreenda bem essa aula, tudo bem? Você que é pastor de igreja, que é pregador da palavra, ou você que quer conhecer mais sobre a palavra de Deus. Olha, eu quero que você estude, não simplesmente para pregar a palavra, mas que você possa realmente estudar para poder viver uma experiência única para com Deus, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tela, meus irmãos, tá? Voltando aqui para a nossa tela, nós teremos aqui as principais características desse livro aqui do Evangelho de Mateus, tá bom? O autor foi Mateus. Mais à frente nós falaremos sobre Mateus, sobre a sua obra, quem era Mateus, tá? Eu vou estar detalhando com vocês. O tema de Mateus, eu também vou estar falando. A data é 60 depois de Cristo. Acreditamos, viu, meus queridos, que essa data aqui foi antes da queda do Império de Jerusalém. Eu estou falando império sim, porque Jerusalém era grande, Antes da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém vai ocorrer ali próximo de 70 depois de Cristo, quando o general Tito era encabeçado do exército de Roma. Mais à frente eu vou fazer alguns comentários com vocês acerca de expressão que eles utilizaram naquela época, inclusive só aparece no livro de Mateus. Não sei se você vai se recordar agora, uma palavra que fala assim, que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Gente, isso aqui é muito forte, é muito interessante isso aqui, tá? Mas vou deixar você com gostinho, daqui a pouco eu vou estar comentando sobre isso, tá bom?
Então nós temos aqui o tema também de Mateus, que é um tema muito abordado aí, Jesus, o Messias e Rei. As palavras-chave do livro de Mateus: cumprir, o reino dos céus, filho do homem, filho de Deus e interessante. Só Mateus vai trazer o termo eclésia, só Mateus vai trazer aí o termo igreja, tá bom? Os outros evangelhos vocês vão perceber que eles não falam sobre igreja, mas Mateus aqui vai estar falando sobre igreja, tá bom? Então, meus queridos, é muito interessante a gente estar pegando essas particularidades. O versículo-chave aqui vai falar sobre a rejeição do Messias e vai falar também de um período de aceitação. Esse período aqui, nós estaremos comentando sobre ele com vocês, tá bom? Então, o versículo-chave, Mateus capítulo 23, o versículo é o 37 ao 39. Você vai perceber aí que essa é uma frase dita pelo próprio Jesus. E vocês vão perceber que no versículo 39 vai dizer assim, ó, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Tá bom? Então vamos que vamos. Nós estaremos comentando sobre cada um desses tópicos aqui, muito importante, tá? A palavra igreja aqui, ó, é uma das partes mais importantes que tem, tá joia? Aí nós temos aqui também, Jesus vai ser apresentado como o Messias e o Rei. Então eu vou estar comentando com vocês sobre isso aqui também, ok? Então vamos começar falando de uns pontos muito importantes do livro de Mateus, tá? Primeira coisa, o livro de Mateus, ele foi escrito para crentes judaicos. Talvez você vai falar assim, me explica isso aqui melhor. Crentes judaicos. Quem eram os crentes judaicos daquela época? Olha, o Evangelho de Mateus, ele tem uma particularidade. Ele foi escrito exatamente para os judeus. Até porque nós podemos perceber que Mateus era um judeu. Ele vai apresentar o livro de Mateus. E o livro de Mateus vai ser apresentado aí como o Evangelho do Grande Rei. A linguagem em que é mostrada o livro de Mateus é uma linguagem mostrando aí para o rei, para o Messias. Ou seja, aquele que viria e libertaria Israel do poder de Roma. Esse era o pensamento dos judeus daquela época. Então, quando Jesus vai convocar, comissionar, chamar os seus discípulos, você vai perceber uma coisa muito interessante, que Jesus, quando ele chama os seus discípulos, os discípulos eles vão ter um pensamento que Jesus ali ia puxar a espada, juntamente com Pedro e os demais, e eles iam derrubar o Império de Roma daquela época. Eles não tiveram entendimento suficiente para saber que o reino de Jesus não é um reino dessa terra, tá bom? Vem comigo para mais curiosidades aqui. Deixa eu colocar para você aqui de novo a tela. Bom, voltando aqui, meus irmãos, nós temos aqui o pensamento muito importante. A origem judaica destaca-se em muitos aspectos. Entre eles, primeiro, nós temos um livro aqui baseado em profecias e promessas acerca do Messias, do Mashiach, daquele que era esperado por todos os judeus. Nós sabemos que os judeus, eles esperam esse Jesus até o dia de hoje. Eles não acreditam que Jesus veio. Eles não acreditam que Jesus já veio, já morreu na cruz, né, para a salvação dos nossos pecados. Veja que os judeus eles tinham expectativa totalmente material sobre Jesus. Mas Jesus não veio para cumprir uma expectativa material. Você vai perceber que a genealogia de Jesus apresentada no livro de Mateus, ela é diferente apresentada no livro de Lucas. No livro de Mateus, nós temos aí uma genealogia que vai apontar para Abraão, mostrando que Jesus descendia de Abraão e descendia também de Davi. Quando nós observamos a genealogia, ou seja, a árvore de onde veio as pessoas, nós podemos perceber que Lucas ele faz um tratado totalmente diferente. Ele mostra que Cristo veio de Adão, mostrando um Jesus que veio para salvar a humanidade.
nós sabemos que Jesus veio primeiro para os judeus. E os judeus o rejeitaram. Isso aí está lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 12, quando Jesus disse assim, ó, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, eu dei o poder de ser chamado Filho de Deus. Olha que coisa interessante. É muito interessante isso aqui. Volta para a tela comigo aqui, que nós vamos destrinchar essa parte aqui com vocês. Bom, então, como eu já disse para vocês aqui, Jesus, começando de Abraão, essa era a ideia do Evangelho de Mateus, e para que você fique ligado sobre isso aqui, é muito importante a questão da genealogia para um judeu. O judeu, pessoal, diferente de nós, tá? De nós outros, o judeu é alguém que quer saber de onde veio o cidadão. Então, a história para um judeu é muito importante. Ou seja, quem era seu pai? De onde que você veio? Qual que é a sua história? Então, para o judeu, isso aqui é um fato muito importante. Primeiro que as profecias já apontavam que Jesus viria de uma linhagem desse tipo. Então, Jesus, ele viria de uma linhagem judaica. Jesus não poderia vir, por exemplo, de outra linhagem. Jesus tinha que descender de Abraão e descender também de Davi. Por quê? Porque as profecias apontavam para um Cristo, filho de Davi. Você vai perceber que essa palavra filho de Davi quer dizer descendente, aquele que descende de Davi, aquele que é originário de Davi. Então, essa palavra aí, ou seja, somente alguém que era da linhagem real que poderia assumir o trono. Era impossível alguém que não fosse da linhagem real assumir o trono. Então, somente alguém da família real poderia, sim, tomar o trono, poderia assumir o trono. Na verdade, os judeus, eles não queriam que Jesus assumisse o trono. Eles queriam que Jesus tomasse o trono de Herodes. E, a partir dali, Jesus governasse num governo totalmente humano. Tá bom? Então, vem comigo aqui. Vamos ver mais algumas curiosidades aqui. Bom, Mateus vai usar uma terminologia judaica como reino dos céus, sinônimo do reino de Deus. Eu quero explicar isso aqui para vocês aqui, para que vocês compreendam por que Jesus falava sobre o reino dos céus. Para um judeu, pessoal, olha que coisa interessante. Para um judeu, ele não ficava falando o nome de Deus como nós falamos o nome de Deus o tempo todo. Não, pastor, de maneira nenhuma. O judeu, ele tinha um pensamento diferente. Ele tinha muita reverência com o nome de Deus, com o nome de Yahvé. Então, ele tinha muito cuidado em pronunciar o reino de Deus. Em vez disso, o que ele dizia? Ele dizia assim, reino dos céus. Você vai perceber que a palavra reino dos céus, ela aparece mais no Evangelho de Mateus que em qualquer outro evangelho. Tá bom? Então, isso aí é uma coisa muito interessante para vocês aí. Tá? Aprenda aí. Judeu, ele não fica falando o nome de Deus o tempo todo. Por uma questão mais de reverência ao nome do Eterno. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o autor, tá? Sobre o autor Mateus. O que eu quero que você aprenda aqui sobre Mateus, tá? Sobre esse autor aqui, o Mateus. O Mateus, ele era nada mais, nada menos que um cobrador de impostos. O nome Mateus, ele quer dizer dádiva de Deus, tá? Mateus, o nome Mateus, ele quer dizer dádiva de Deus. E algumas traduções, né? Deus é dadivoso, tá? Esse menino aqui era um dos discípulos de Jesus. E nós temos a referência em Mateus capítulo 10, versículo de número 3. Olha, o publicano. O que era o publicano? O publicano era alguém que cobrava os impostos de Roma. Então, ele era tido como um traidor da pátria. Alguém ali, pessoal, que as pessoas não tinham tanto carinho com ele. Hoje nós podemos dizer que Mateus, se fosse nos dias de hoje, Mateus seria um auditor fiscal da Receita Federal ou da Receita Estadual, ou quem sabe da Receita Municipal. Era alguém que coletava impostos. Então, ele cobrava dos próprios patrícios, ou seja, dos próprios conterrâneos, dos próprios judeus daquela época. Se você está gostando dessa aula, vem comigo no próximo bloco,
que nós daremos continuidade e nós continuaremos falando sobre Mateus, tá bom? Vai lá, toma uma água, pensa um pouquinho sobre isso que nós já estudamos até agora e vem comigo para o segundo bloco. Deus abençoe a todos, até daqui a pouco.